Do oestegoiano.com.br de OG Notícias, nosso endereço no Instagram. Aqui estamos hoje, quinta-feira, 13 horas, e sempre nesse dia e nesse horário a gente está por aqui. Toda semana, nesse dia e nesse horário, tem live com entrevista. A gente costuma dizer que a gente traz aqui pessoas importantes para falar de coisas interessantes. E nessa semana, a Câmara Municipal de Iporá retomou as sessões. São as primeiras do ano de 2023. Para falar de Câmara Municipal, a gente trouxe o presidente do Legislativo, está aqui do meu lado, o Adriano Sena Silva Coutinho, o Didi, nosso amigo de longa data, aliás, padrinho de casamento. Essa história é longa. Didi, bem-vindo aqui ao Oeste Goiano. Bom, Veci, eu agradeço pelo convite, é uma satisfação para mim, como pessoa e como presidente da casa, estar presente nesse momento. Tá? Na oportunidade também, eu quis trazer o meu secretário, ao vereador Dudu, o qual nós estamos trabalhando muito junto. Frederico Bico também é o primeiro secretário, mas não pôde vir, e está contando com a presença do nosso segundo secretário, Carlos Eduardo. De fato, está aqui o Carlos Eduardo Mendes Alencar, o Dudu da papelaria. Vereador é o secretário da Câmara, está aqui. A gente vai bater um papo, Dudu e Didi, a respeito de Câmara Municipal, do papel da Câmara. Vamos fazer aqui algo assim hoje bem didático. E teve até, quando a gente anunciou a sua vinda, já teve gente que anotou perguntinha para lhe fazer, está aqui no nosso roteiro. Didi, vamos começar. Pela segunda vez você preside a Câmara. Fala das atribuições do cargo. O que significa um presidente de Câmara e o papel dele? Bom, o papel do vereador é em si pôr os projetos para serem votados, né, ver realmente a casa como anda e tentar atender todas as necessidades da casa, tanto da casa quanto dos vereadores, independente de situação ou oposição. O cargo do presidente é esse, de estar sempre levando a harmonia e resolvendo os problemas da casa. Muito bem, colocando os projetos para votar, enfim. Didi, nos fale sobre o que faz um vereador ser eleito presidente. Você está na segunda vez na condição de presidente. A gente sabe que tem uns vereadores polêmicos e os vereadores polêmicos não conseguem chegar na presidência. O Didi é mais pacífico, é de mais diálogo, acaba tendo um consenso para te colocar na presidência. Nos fale sobre isso. Os vereadores mais polêmicos, de fato, eles têm mais dificuldade para liderar, Didi? Na realidade, Valdeci, não é questão de polêmico. Eu costumo falar o seguinte: aquele vereador que tem mais assim, união entre todos, tanto situação quanto oposição. E é o meu caso, eu nunca tive, né, estou lá em 20 anos, eu nunca tive dificuldade com vereador nenhum. Sempre meu gabinete esteve aberto para todos, sempre tive união com todos os vereadores. Está aí hoje meu segundo secretário, Carlos Eduardo, para aprovar a minha sensibilidade com todos os vereadores. Até hoje nunca tive um problema e acredito que seja esse um dos motivos deles terem depositado a confiança na minha pessoa, pela transparência, pela honestidade do trabalho e pela união com todos, independente se seja oposição, situação ou governo. E aqui na nossa apresentação precisava ter sido dito que o Didi é filho do Sebastião Coutinho, ex-prefeito em Iporá, e ele está já uma maratona de mandatos. É o sexto mandato. É o quinto mandato. É o quinto mandato consecutivo sem interrupção. Sem interrupção. Essa é uma questão importante quando se apresenta o Adriano Silva Coutinho, o Didi. Agora, secretário Carlos Eduardo, eu vou lhe perguntar sobre essa semana de sessões. O que está tramitando nessa primeira rodada de sessões de 2023? Boa tarde, Valdeci. Boa tarde também a você que nos acompanha nessa importante live, né, aqui do OG Notícias. Então, essa semana a gente retoma o trabalho, o ano legislativo, né? E daí, como essa retomada, obviamente nós temos uma gama de projetos muito grande, né? Salvo engano, a gente votou essa semana, quando eu falo votou porque amanhã já está finalizando aí a semana, mas nós tivemos aí, salvo engano, aproximadamente 20 projetos, só projetos de lei, sem contar os indicativos e também os requerimentos. Dentre eles a gente pode citar alguns que são de extrema relevância para o município, né? O primeiro deles, que eu trato com muita relevância, teve aí um impacto, acredito que toda a população, por conta da luta da categoria
ficou sabendo dele, que foi o reajuste aí do piso salarial para os professores, os educadores do nosso município. Inclusive, houve até uma paralisação por um dia, né? Principalmente no dia da sessão que o projeto estava lá. Essa casa nunca se ausentou da negociação com os dois sindicatos, tanto o Sindiporá como o Sinteg, até que a gente, acredito, né, presidente, que foi através da casa que a gente conseguiu sensibilizar o prefeito, chegar a 7% e chegar a um meio termo para a categoria deixar o projeto andar. Depois também nós tivemos ainda, nesta sessão, a criação de duas escolas, né, a Escola Municipal São João da Escócia, a Escola Municipal Odilon José de Oliveira, né, duas escolas sendo criadas aqui no município. Também tivemos lá o reajuste do salário dos servidores, tanto do Executivo como do Legislativo também, porque a gente está iniciando o ano, aquele reajuste do INPC, também dos agentes comunitários de saúde, regulamentando, eles têm categoria própria, não é o INPC, mas também regulamentando o piso que eles têm como da sua categoria. Tivemos também projetos ligados ao Sindicato Rural. O Sindicato Rural não pôde receber algumas emendas parlamentares, gerir as emendas parlamentares, teve que passar na casa para que o município pudesse fazer a devolutiva das emendas para o município e depois reverter para o Sindicato Rural. Tivemos também que estava tramitando uma outra matéria um pouco polêmica com relação ao novo Código Tributário do município de Porá. Essa matéria já estava tramitando na casa há mais de um ano, né? Eu acredito que depois você deve ter alguma pergunta específica sobre ela. E também o parcelamento do IPAZI, né? Que é o Instituto de Previdência aqui dos servidores públicos municipais de Porá. Então, assim, uma pincelada rápida dos projetos um pouco mais relevantes, não quer dizer que os outros não são, mas assim, dos mais polêmicos foram estes lá, mas tivemos outros projetos apresentados que estão nas comissões. Esses que eu falei tiveram entendimento das comissões, é importante dizer isso para quem está nos acompanhando, e esses tramitaram com votações, alguns encerraram hoje, outros encerram amanhã, e os outros que foram apresentados seguirão aí nas comissões, podendo ser votados nas próximas sessões ordinárias. Palavras aí do Carlos Eduardo Mendes Alencar, o Dudu da Papelaria, secretário na Câmara Municipal. Realmente eu estive na Câmara hoje e vi até na leitura da ata que fizeram hoje com relação à sessão anterior, muita coisa tramitando na Câmara Municipal. Dudu, eu quero destacar aqui com você o Código Tributário. Ele está sendo aprovado e dois vereadores se manifestaram contra, né, alegando impostos e taxas altas. Feita a aprovação, agora deve ser aprovado, em qualquer tempo, se houver de fato taxa alta, é possível rever valores, pode-se fazer depois um projeto específico para mudar alguma coisa no Código Tributário? Então, sobre o Código Tributário, eu separo ele em algumas partes. A primeira das partes é a gente analisar o papel da casa, a qual eu represento juntamente com o nosso presidente Adriano Sena Silva Coutinho. A casa fez o papel dando condições para que cada vereador pudesse discutir e analisar o código por inteiro. Primeira das condições, o código ficou lá na casa por mais de um ano tramitando, e esse código, todos os vereadores também, como a população, tinha ele ali aberto para fazer as consultas e fazer as emendas. Depois também, a pedido da casa, foi contratado um advogado tributarista especialista na matéria ora mencionada, para que desse condições para o vereador ou vereadora ter o balizamento das informações, não tão somente ouvir o tributarista do executivo. Outra questão. Depois também foi criada uma comissão, né, extra-Câmara, para que a comunidade, a sociedade, de forma organizada, pudesse também nos ajudar no balizamento das informações do Código. Né? Foi criada uma comissão lá, representatividade do CDL, de advogados, enfim, uma série de categorias organizadas para representar a comunidade para esse Código. Depois também foi criado uma oportunidade, aliás, duas oportunidades para que a população pudesse também acompanhar. Foi criado duas audiências públicas, onde abriu o código para que a população pudesse dar suas contribuições. Depois, chegando na pergunta em si, né, com relação a algumas taxas que poderão ser vetadas.
a gente faz o nosso papel. A Câmara analisa, faz todo esse passo, depois leva para o Executivo para ele fazer a sanção do que a gente avaliou, né? Claro que tem algumas questões que podem e devem ser vetadas, né? Inclusive a gente descobriu uma questão lá que já levamos ao prefeito e ele falou que vai vetar, com relação a uma cobrança de taxa de iluminação pública para a zona rural. Existe uma lei federal que regulamenta isso, né, que diz que o cidadão, mesmo morando na zona rural, quando ele vem na cidade, ele utiliza a taxa, embora eu ache isso absurdo, e que ele tem que pagar lá, mas que isso pode ser vetado, né? Essa é uma questão. Agora também é importante dizer também que o código não chegou lá e passou esse ano e pouco lá na casa, que me sofreu algumas emendas. Alguns vereadores colocaram, e daí cada um tem o direito de fazer sua defesa, e a gente tem algumas observações em algumas posições. Agora, o que eu acho que não dá para a gente fazer o balizamento das informações, a gente precisa separar esse lado que eu citei, que é o técnico, do lado político. Não dá para fazer politicagem em cima de uma coisa muito importante. Vale ressaltar que o nosso Código Tributário atual vigente é de 1988 e que ele passou a vigorar em 1989. Né? Então ele é muito antigo e muito defasado. O município, para a gente ter uma ideia, a gente perde uma receita significativa de algumas cobranças que antes às vezes nem existia o serviço e que nós não temos receita. Daí eu posso citar com tranquilidade as taxas de cartão de crédito, serviços bancários, serviços cartorais que estão desatualizados, as empresas que vêm prestar serviço de fora do município, que vêm prestar serviço aqui. Nós temos uma tarifa que regulamenta para o serviço do cidadão que mora aqui e que o que vem de fora é a mesma tarifa, né? E segundo a GTOP está errado, a tarifa é um pouco mais elevada. Então eu acredito que hoje, com a aprovação do nosso código, nós temos mais a ganhar do que perder. Embora tenha algumas observações que futuramente, que ele passa a validar a partir do ano de 2024, na execução do código, tem matérias que às vezes chegaram lá sem a percepção de algum de nós, que ela possa ser votada futuramente. Colocamos lá também algumas emendas, né, e eu fiquei muito feliz dessa emenda passar, que foi uma emenda nossa, que foi isentando as entidades filantrópicas ou entidades que comprovam, que fazem o trato com a contribuição do município, isentando elas das taxas de IPTU e de uma possibilidade de taxa de lixo. Outra coisa, a questão da taxa de lixo. De fato, ela foi incorporada lá dentro do código. Só porque o que a gente observou? Em todos os municípios tem aí essa regulamentação da taxa de lixo. É importante a gente dizer que é uma matéria separada, mas cabe uma análise da gente, porque essa taxa, só para quem está nos acompanhando entender um pouco essa situação, eu estudei bastante sobre ela, porque ela passou na minha comissão, ela é uma taxa que ela vem regulamentando o Plano Nacional de Saneamento, né? Ela faz parte de um dos 7 requisitos para cada município ter o chamado ICMS verde, né? Para o município passar a arrecadar com relação às questões ambientais. Ela faz parte de um critério. Só do município fazer a menção, pegar o projeto e encaminhar para casa, para a Câmara de Vereadores, ela já contempla esse passo. E daí o que a gente fez? Pegou esse projeto e colocou dentro do código, só porque a gente teve o cuidado também. Como o município, isso eu não estou fazendo defesa de ninguém, como o município pega essa e faz a menção para a gente receber o montante que já começou a receber esse ano, para fazer o seu papel, a gente criou uma tabela, mas uma tabela bem baixa, olhando também a realidade do nosso município, né? Tem tabela lá iniciais que a gente vai pagar lá 70 centavos, salvo engano, no ano, né? Então foi bem olhando mesmo de perto a realidade do nosso município. E para finalizar sobre esse assunto, que é um assunto que daria só uma entrevista sobre ele, é importante a gente dizer também que cabe nós todos agora, com a aprovação do código a partir de 2024, com o aumento das receitas do município, agora fiscalizar também a aplicabilidade desses recursos que vão estar contidos agora também. É que o código vem para regulamentar, vem para dar ferramenta para o chefe do executivo ter uma receita e, consequentemente, fazer a devolutiva na nossa cidade como um todo. É o G Notícias, nosso endereço aqui no Instagram, hoje com o presidente da Câmara, Didi Coutinho, e com o secretário do Legislativo, o Dudu. Hoje o assunto é importante, falando aí de decisões que tem a ver com a vida de cada um. Sobre o Código Tributário, quer falar alguma coisa? Senão eu sigo avante aqui, Didi, para falar sobre o funcionamento da Câmara.
para funcionar um órgão precisa de recurso financeiro, né? Teve quem nos pedisse para te perguntar o que os vereadores custam para o município dentro do orçamento. Qual que é o repasse que a prefeitura transfere para a Câmara mensalmente? Valdeci, hoje o repasse está em torno de R$330 mil, podendo chegar, né, em maio, isso vai de acordo com o tribunal, com o DCM, em torno de R$375 mil. Mas no momento é R$330 mil. Está aí então a informação. O Arcos Advogado tinha pedido que nos perguntasse. R$330 mil é o repasse atual. Isso, e esse repasse a gente faz, né, o pagamento para os funcionários, para o vereador, para os assessores, funcionários e para manter a Câmara. O custeio da casa. Para melhorar o prédio em alguma coisa. Isso. R$330 mil é o valor da Câmara mensalmente, e com isso os vereadores têm as condições ali para fazer o seu trabalho. E os trabalhos são diversos, tem N situações que vocês trabalham. Eu quero te perguntar sobre os tipos de matérias legislativas que tramitam ali na Câmara de Vereadores. Boa parte delas é o projeto de lei que vem do Executivo que precisa de aprovação. Nos fala sobre os tipos de matérias legislativas. São projetos, Valdeci, são requerimentos, são indicativos, essas matérias que sempre estão lá na casa, né? A maioria delas são essas aí, os projetos que vêm do Executivo, né, para a gente estar votando, apreciando e votando, mais os requerimentos e os indicativos que os vereadores impartem por parte dos vereadores. E os projetos precisam ser aprovados, senão o prefeito não pode executar. Eu te pergunto, é aprovado por maioria simples? A maioria simples. E o requerimento? O requerimento é uma solicitação que o vereador faz ao prefeito, aprovado em Câmara, mas o prefeito executa se bem quiser, ou ele tem obrigatoriedade nesse sentido? Não, se ele achar por bem executar. Palavra aí do nosso presidente da Câmara, Adriano Coutinho, o Didi, nosso entrevistado de hoje. O Didi, hoje eu estive na Câmara, gostei muito, porque hoje teve Tribuna do Povo. Tribuna do Povo é um espaço que vocês abrem para alguém que representa um segmento ir lá e dar um recado. É mal usado, né, Didi? Poderia ter sido mais usado. Frequentemente o povo poderia solicitar mais a Tribuna do Povo. Eu quero lhe perguntar sobre exatamente isso. Sabemos que essa Câmara tem lá a Tribuna Popular, pela qual um cidadão representando um segmento pode fazer uso da mesma e ali manifestar. Como nós vimos hoje, os artistas foram lá para fazer as reivindicações. Mas de quais os requisitos para se participar e como pleitear esse espaço lá na Câmara? Valdeci, funciona o seguinte: a pessoa pede, né, o espaço. Esse espaço realmente aqui eu vou falar, ele é muito mal usado pela população. Em 2011, quando eu era presidente, eu fui pedido e fui até elogiado por algumas pessoas da cidade. Quando eu abri até então, ninguém ainda tinha feito essa abertura. E agora eu voltei, né, abri, o pessoal da Toca me pediu, e eu falei para ele, para o Eros, né, que é o responsável, falei: você vem, faz a inscrição, ela é aberta toda terça e quinta, tá? Toda terça e quinta ela tem essa abertura, é um momento de 15 minutos para a pessoa ela escreve e ela tem os 15 minutos para ela estar expondo aquilo que ela necessita. E realmente é muito pouco procurado, a gente é muito pouco procurado pelas pessoas para estar usando a tribuna. A tribuna sempre está à disposição, principalmente agora no meu mandato, né, juntamente com o vereador Dudu, a gente vai estar sim abrindo espaço para qualquer pessoa que queira usar a tribuna popular. Qualquer pessoa, mas representando um segmento. Um segmento. Não um interesse particular dele. Eu quero deixar bem claro que é um segmento. Né? Por exemplo, lá o pessoal da Cocolândia, se quiser vir fazer uso para falar em nome do povoado, pessoal do Cruzeirinho, de uma associação rural, de uma cooperativa, enfim, de um segmento profissional, pode ali fazer uso da Câmara. Então fica aqui. Exemplo a Toca, né? Exemplo a Toca de hoje, que são os artistas, foram lá hoje reivindicar o recurso do Fundo Municipal de Cultura para ser revertido a eles em forma de projetos culturais. Didi, a Câmara hoje é um belo prédio, né? Ela tem gabinete para todos os vereadores, são 13, tem muito espaço, um belo auditório, tem ali
painel eletrônico, ela tem uma transmissão, né, bem feita, mas embora seja um prédio assim, parece perfeito, eu ainda quero lhe perguntar, a Câmara que já é grande, um belo e confortável prédio, mas você como presidente nesse ano, que vai ser até 31 de dezembro, você tem algum plano de investimento na estrutura física do Legislativo? Sim, Valdeci, e aqui então, nosso secretário vai fazer parte, né, e ter a prova que realmente nós estamos com 2 problemas gravíssimos na casa. Toda a sessão, principalmente noturno, a energia cai. Então o nosso projeto é trocar o transformador, o qual nós já fizemos um contato com a Equatorial, eles já tiveram lá no departamento, já conversou lá com os advogados nossos que a gente tem, para estar vendo o valor para estar trocando o transformador da casa, porque está tendo problemas consequentemente, principalmente nas sessões que tem noturno. E outra coisa também é o telhado, está muito horrível, né? Na legislatura passada. No ano passado, o Samuel tentou arrumar, mas como o ano foi pouco e ele fez muitas coisas dentro da casa, ficou para mim olhar o telhado, porque quando chove, infelizmente, está chovendo muito dentro da casa. Então, não tem que trocar, principalmente no plenário, não tem que trocar o telhado, e é o que resta para mim e para minha mesa diretora fazer, tanto o transformador quanto o telhado da casa, que é os 2 problemas críticos que a gente está tendo na casa. E quem passa por ali jamais podia imaginar, né? Um prédio bonito, mas tem 2 problemas sérios, que é a questão da energia que cai e o telhado. E é aquele trabalho que você faz que as pessoas não veem e às vezes criticam. Isso aí, realmente quem vai lá não pode imaginar que tem esses 2 problemas. Nós estamos caminhando aqui para o final desse bate-papo com o presidente da Câmara, Adriano Coutinho, com o secretário da Câmara, o Carlos Eduardo, o Dudu. Para concluir, eu vou deixar vocês à vontade aí para acrescentar mais alguma coisa que achem importante dizer para o nosso povo. Ao Didi eu ainda faria uma pergunta. 5 mandatos, Didi. Qual o segredo para você chegar a esse ponto de 5 mandatos consecutivos? A gente está vendo ele Porá, as pessoas se elegerem para vereador uma vez só e não conseguem. Qual o segredo? Bom, o segredo é igual eu falei no início. Eu costumo dizer o seguinte: o segredo é a transparência, o respeito com todas as pessoas acima de tudo. Tem que ter a transparência, tem que ter o respeito e tem que ter a dedicação no que faz. Meu pai falava para mim muito: se você vai fazer algo, que faça bem feito, então você não faça, né? Então eu, graças a Deus, aprendi muito com meu pai, com a minha mãe, sinto onde eu estou graças a eles, né? E igual eu estou falando, se eu cheguei onde eu cheguei, primeiramente a Deus, meu pai e minha mãe, e respeitando todas as pessoas. Meu gabinete sempre foi aberto, muita transparência no que eu faço e muita dedicação. E atuando muito no lado social. Muito no lado social, que você sabe, você é prova viva, que é o que eu mais gosto de fazer, é trabalhar na área da assistência social. A saúde de Porá, ela às vezes não contempla a necessidade do paciente. Aí tem um trabalho de encaminhamento para Goiânia. Sim, esse trabalho ele cabe a praticamente todos os vereadores. Mas, né? Você tem parceria para fazer? Muito. Eu tenho uma parceria, inclusive, com o deputado Paulo, né? Tem a casa de apoio, ele dá muita cobertura para a gente lá, a assessoria dele é incrível, ajuda a gente muito lá. Então a gente tem que ter o respaldo também de um deputado, né? E a gente sempre tem feito esse trabalho aí, em parceria com o deputado. Tem a casa de apoio, se alguém precisar, nós estamos à disposição, tanto eu quanto o vereador do grupo também, pode estar respondendo por isso. E a gente está à disposição do povo. E que, Valdeci, aproveitando que o pessoal faça mais visita à casa, a casa está aberta para as pessoas, né, para algumas necessidades, procurem. Não só o presidente, mas os secretários, os vereadores em si. Estamos abertos para a população. Acompanhar as transmissões das sessões, sempre no YouTube, entre lá e digite Câmara Municipal de Porá, sempre às 9 da manhã, quando tem a sessão, tem a transmissão em boa qualidade. Dudu, suas colocações finais a respeito da nossa Câmara Municipal. Então, eu quero aqui dizer, complementar o que o nosso presidente falou, né, da importância das pessoas participarem mais. Né? Quando eu digo participar mais, porque lá é uma casa do povo. Né? Nós estamos lá, cada vereador representando a cidade. Eu sempre falo que as demandas têm que vir da população.
E é importante a gente também dizer que as demandas elas precisam ser também coletivas, né? E para a gente mudar uma realidade, as pessoas precisam de olhar, às vezes, não tão somente a demanda do meu umbigo, mas olhar a demanda da minha rua, do meu setor, né? Então, complementar o que o nosso presidente falou, a Câmara de Vereadores está de portas abertas, né? A gente está lá para contribuir, e quando você nos procura propondo alguma coisa, ajuda bastante o nosso trabalho, porque às vezes a gente fica fechado pensando só que às vezes o trabalho que você está conduzindo está colaborando, mas tem coisas que o morador dá conta de enxergar em um setor que às vezes a gente não tem muita vivência naquele setor, né? E é preciso esse feedback, né, da Câmara com a população para a gente contribuir ainda mais para os eleitores. É importante também dizer, você fez a pergunta, o presidente respondeu com muita firmeza e sensatez com relação ao duodécimo da casa. A Câmara ela tem um duodécimo significativo, mas é muito engessado também a forma do gasto, né? Às vezes muitas pessoas, né, presidente, o senhor está lá mais tempo, eu chegando agora, mas ainda percebo. A Câmara para fazer um patrocínio para uma escola, para uma tenda, para uma igreja, não pode, né? Então tem o duodécimo, tanto é que a cada final de ano tem uma sobra que é devolvida para o executivo, né? Então assim, são poderes importantes, mas tem muitas regras que limitam, né? E que eu acredito que tem que ser nesse sentido. É para gastar com a própria Câmara. Quero colocar mais uma vez todos nós à disposição, a casa está à disposição, né? Se você vai lá, não encontra às vezes o vereador que você está procurando, mas tem toda a equipe que possa encaminhá-lo para o vereador, ligar para ele, que ele vai estar lá atendendo prontamente a cada um de vocês. Dudu, secretário da Câmara, o Didi, presidente da Câmara. Eles estiveram aqui em nome dos 13 vereadores de Iporá. Vamos aqui relembrar os nossos 13 vereadores da cidade. Vocês dois que aqui estão, Viviane Especian, a Hebe Keller, Marinho da Mata, Moisés Magalhães, Rangel Pimenta, Samuel Queiroz, Frederico Big, o Keilão, o Rony e o Éder e o Enio Piruli. Esses são os 13 vereadores de Iporá, representando os mais diversos segmentos da nossa sociedade. Que eles tenham boa sorte nesse ano de 2023 no trabalho legislativo. Obrigado a vocês que aqui vieram. A gente encerra o bate-papo, encerra conclamando para a próxima semana, quinta-feira. Quem vai estar aqui é o Tenente Dayan. O assunto vai ser segurança na zona rural, porque a bandidagem está chegando por lá. Mas quinta-feira a gente vai ter um bate-papo interessante a respeito desse assunto. Até lá, abraço a todos!